Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento sagrado. Que a graça de Deus acalme a sua alma e prepare o seu coração para este instante de oração e intimidade com o Senhor. Hoje é terça-feira, 14 de abril. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido rápido e cheio de significado. Se esta oração toca o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Esse gesto tão pequeno ajuda o algoritmo a levar esta mensagem de fé para outras pessoas que, neste exato momento, precisam de uma palavra de Deus para encerrar o dia em paz. Mais um dia se encerra e a noite chega como um convite silencioso do próprio Deus. Estamos vivendo o tempo pascal, o tempo da ressurreição, e mesmo agora, quando o cansaço pesa nos ombros e o corpo pede descanso, o Cristo ressuscitado caminha ao nosso lado. Talvez esta terça-feira tenha sido longa para você. Talvez tenha havido palavras que machucaram, decisões difíceis, momentos em que você sentiu que as forças falhavam. Ou talvez tenha sido um dia comum, desses que passam sem grande acontecimento, mas que ainda assim deixam no peito aquela sensação de que algo ficou por resolver. Seja como for, você está aqui, e estar aqui, diante de Deus, já é um ato de fé. Neste tempo pascal, somos lembrados de que a morte não tem a última palavra. A pedra foi rolada, o túmulo está vazio, e se o Senhor venceu a maior de todas as escuridões, Ele pode iluminar qualquer noite que você esteja enfrentando agora. Entrega tudo nas mãos dele, as vitórias e os fracassos, as alegrias e as lágrimas que talvez ninguém tenha visto. Deposita aos pés do ressuscitado cada peso, cada preocupação, cada medo que insiste em tirar a tua paz. Ele conhece o teu coração melhor do que tu mesmo. O evangelho de hoje nos lembra daquela conversa noturna entre Jesus e Nicodemos, quando o Senhor disse que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer da água e do Espírito. E eu te pergunto, irmão e irmã, o que precisa nascer de novo em você nesta noite? Que área da tua vida precisa de uma nova chance, de um recomeço, de uma ressurreição? Porque o Deus que te trouxe até aqui é o Deus dos recomeços. Ele não se cansa de te levantar, Ele não desiste de ti. Vamos então começar esta oração com fé, sabendo que o Senhor está presente, que Ele nos ouve e que o seu amor não tem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, nesta noite eu venho diante de Ti, com o coração aberto e os olhos cansados, mas cheio de uma certeza que nenhuma tribulação pode arrancar de mim. Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a rocha sobre a qual eu construo a minha vida. Em Ti eu confio, não porque tudo esteja perfeito, mas porque sei que Tu és perfeito mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Senhor, eu te entrego esta noite as minhas dúvidas, aquelas perguntas que ficam girando na minha cabeça e que às vezes me impedem de dormir. Eu te entrego os planos que fiz e que não deram certo, as expectativas que foram frustradas, os caminhos que pareciam certos e de repente se fecharam. Que a minha fé não dependa das circunstâncias, mas de quem Tu és. Que eu aprenda a confiar mesmo quando não entendo, a caminhar mesmo quando não vejo, a esperar mesmo quando parece que nada acontece. Tu disseste a Nicodemos que é preciso nascer de novo, nascer do alto, e eu te peço, Senhor, que a cada noite
eu morra para as minhas certezas humanas e renasça na confiança total em Ti. Que o meu coração seja como terra fértil onde a Tua palavra germina, cresce e dá fruto, mesmo nas estações mais secas da minha vida. Não permitas que o medo me paralise, não permitas que a ansiedade do amanhã me roube a paz desta noite. Eu sou Teu, Senhor. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou pertence a Ti. E nessa entrega eu encontro a liberdade que o mundo não pode dar. Que esta noite seja selada pela Tua fidelidade. Que o meu coração descanse na certeza de que Tu és o Deus que não muda, que não falha, que não abandona. Mesmo que eu me sinta pequeno diante dos desafios, Tu és grande. Mesmo que eu me sinta fraco, a Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu confio em Ti, Senhor, com tudo o que eu sou. Espírito Santo, Consolador Divino, eu te convido a entrar nos espaços mais escondidos da minha mente nesta noite. Tu conheces cada pensamento que me persegue, cada lembrança que dói, cada cenário imaginário que a ansiedade constrói dentro de mim. Vem, Espírito de Deus, e traz a tua paz. Onde há agitação, derrama serenidade. Onde há medo, acende a chama da coragem. Onde há confusão, concede clareza. Eu te peço pelo meu sono, Senhor, que esta noite seja verdadeiramente reparadora, não apenas para o meu corpo, mas para a minha alma. Afasta de mim os pesadelos, as insônias, aquela sensação terrível de deitar na cama e não conseguir desligar a mente, que o meu travesseiro seja um altar onde eu descanso na certeza do teu cuidado. Espírito Santo, toca na minha mente cansada. Há dias em que o peso do mundo parece grande demais, em que as notícias, os problemas, as cobranças, tudo se acumula como uma montanha que ameaça desabar, mas tu és maior do que qualquer montanha. Tu és o Deus que acalma a tempestade com uma só palavra. Acalma a tempestade que ruge dentro de mim. Ensina-me a respirar na tua presença. Ensina-me a soltar o controle e a confiar que, enquanto eu durmo, tu continuas agindo, cuidando, providenciando tudo o que eu preciso. Que o meu último pensamento, antes de fechar os olhos, seja de gratidão, e que o meu primeiro pensamento, ao acordar, seja de louvor. Senhor Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos, eu te apresento nesta noite todos os que sofrem no corpo. Tu que caminhaste entre os doentes, que tocaste os leprosos, que devolveste a vista aos cegos e a vida aos mortos, ouve o clamor dos teus filhos, que neste momento estão em leitos de hospital, em salas de espera, em clínicas de tratamento, em quartos escuros, onde a dor é a única companhia. Senhor, eu te peço por aquele irmão que recebeu um diagnóstico que mudou tudo, pela irmã que luta contra um câncer e não sabe se terá forças para a próxima sessão de quimioterapia, pelo idoso que está numa UTI, ligado a aparelhos, enquanto a família reza do lado de fora sem poder entrar, pela criança que está doente e não entende por que o seu corpo dói tanto. Toca cada um deles com a tua mão poderosa. Que onde a medicina chegou ao seu limite, o teu poder sobrenatural se manifeste. Não permitas que a doença destrua a esperança. Não permitas que a dor apague a fé. Levanta os que estão acamados. Fortalece os que estão fracos. Consola os que choram sozinhos nos corredores dos hospitais e abençoa as mãos dos médicos, enfermeiros e cuidadores que muitas vezes exaustos continuam servindo com dedicação. Que a cura do ressuscitado alcance cada corpo enfermo, cada órgão comprometido, cada célula que precisa de restauração. Eu creio, Senhor, que tu podes curar. Eu creio que a tua ressurreição é a prova definitiva de que a vida vence a morte e eu me apoio nessa verdade com toda a força do meu coração. Pai de misericórdia, eu me coloco diante de ti nesta noite como um filho que reconhece as suas falhas. Eu pequei, Senhor,
Pequei em pensamentos que não deveriam ter sido alimentados, em palavras que saíram da minha boca e feriram quem eu amo, em omissões que revelaram a minha covardia, em atitudes que contradisseram tudo aquilo que eu professo com os lábios. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me não por mérito meu, mas pela força do sangue que o teu Filho derramou na cruz. Eu sei que o perdão já foi conquistado no Calvário, mas eu preciso da humildade de reconhecer que sou pecador, que sem ti eu sou frágil, que sem a tua graça eu tropeço e caio a cada passo. Senhor, eu te peço também a graça de perdoar. Há feridas dentro de mim causadas por pessoas que talvez nem saibam o mal que fizeram. Há ressentimentos antigos que eu carrego como correntes invisíveis. Há nomes que, quando lembro, ainda fazem o meu coração doer. Ensina-me a soltar. Ensina-me a libertar quem me machucou, não porque eles mereçam, mas porque eu preciso ser livre. Que nesta noite, Senhor, o perdão flua nas duas direções, de ti para mim e de mim para os outros. Que eu durma reconciliado contigo, comigo mesmo e com aqueles que fazem parte da minha história, mesmo os que me causaram dor. Lava-me, purifica-me, renova o meu coração, que eu acorde amanhã como alguém que nasceu de novo, livre do peso da culpa e do veneno do rancor. Senhor Deus, que instituíste a família como o primeiro sacramento da tua presença no mundo, eu te peço nesta noite, pela minha casa, pelas pessoas que dormem sob o mesmo teto que eu, pelos que estão longe, mas continuam ligados a mim pelo sangue e pelo amor. Protege o meu lar, Senhor. Afasta toda semente de discórdia, toda raiz de amargura, toda palavra dita no calor da raiva que ainda ecoa entre as paredes da minha casa. Onde houver distância entre marido e mulher, aproxima. Onde houver silêncio frio entre pais e filhos, aquece. Onde houver mágoa acumulada entre irmãos, cura. Senhor, eu sei que a família perfeita não existe, mas eu creio que a família abençoada por ti pode superar qualquer crise. Que o teu espírito habite na minha sala, na minha cozinha, no meu quarto, em cada cômodo onde a vida acontece. Que as nossas refeições sejam momentos de comunhão, que as nossas conversas sejam cheias de respeito, que o nosso olhar uns para os outros reflita o olhar que tu tens para cada um de nós. Abençoa os casamentos que estão passando por dificuldades, sustenta os lares onde falta diálogo, onde sobra cansaço, onde o amor virou rotina e perdeu o brilho. Reacende, Senhor, a chama do amor nas famílias que estão à beira da desistência e onde alguém dorme sozinho esta noite, sentindo falta de quem partiu ou de quem nunca veio. Que a tua presença preencha esse vazio com ternura e consolo. Pai providente, eu coloco nas tuas mãos a minha vida financeira nesta noite. Tu que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, tu que multiplicaste os pães e os peixes, olha com compaixão para as minhas necessidades materiais. Senhor, eu não te peço riqueza, eu te peço dignidade, eu não te peço abundância excessiva, eu te peço o suficiente para viver com honra e poder ajudar quem precisa. Tu conheces as contas que se acumulam, as dívidas que tiram o sono, o medo de não conseguir pagar o aluguel, de não ter o bastante para alimentar a família, de perder o emprego e não saber o que fazer amanhã. Onde há desespero financeiro, traz esperança. Onde há dívida, abre caminhos de quitação. Onde há desemprego, levanta oportunidades que só a tua mão pode criar. Ensina-me a ser fiel administrador do que tu me concedes. Ensina-me a ser generoso mesmo quando tenho pouco, a confiar na tua providência mesmo quando a conta bancária diz o contrário. Não permitas que o dinheiro se torne um ídolo na minha vida, mas também não permitas que a falta dele destrua a minha paz. Que eu saiba trabalhar com dedicação, poupar com sabedoria e partilhar com alegria, confiando sempre que tu és o Senhor de toda a provisão. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa os projetos que estão em andamento. Abençoa as portas que ainda vão se abrir.
e se alguma porta precisar se fechar, dá-me a serenidade de aceitar e a fé de esperar pela porta certa, no tempo certo, segundo a tua vontade perfeita. Ó Maria, Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, eu me coloco nesta noite debaixo do teu manto sagrado. Cobre-me com a tua proteção, ó Mãe, cobre a minha família, os meus amigos, todos aqueles que pediram as minhas orações e todos aqueles que ninguém lembra de rezar. Tu que estiveste ao pé da cruz, tu que conheces a dor de ver um filho sofrer, intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Leva a ele cada uma das intenções que foram depositadas nesta oração. Apresenta diante do trono da graça os doentes que clamam por cura, os pecadores que pedem perdão, as famílias que imploram por unidade, os corações aflitos que buscam paz, os que lutam contra a miséria e sonham com dias melhores. Maria, Mãe da Esperança, ensina-me a dizer sim a Deus, como tu disseste. Ensina-me a guardar a palavra no coração e a meditá-la em silêncio. Ensina-me a confiar quando tudo parece impossível, porque contigo eu aprendo que para Deus nada é impossível. Guia os meus passos no caminho da santidade. Segura a minha mão quando eu vacilar. Nos momentos em que a tentação parecer forte demais, lembra-me do teu exemplo de fidelidade. Nos momentos em que a dúvida quiser apagar a chama da minha fé, aponta-me para o teu Filho, ó Mãe Imaculada. Consagro a ti esta noite e todas as noites da minha vida, que ao fechar os olhos, eu sinta a tua presença materna velando por mim, e quando chegar a minha hora, recebe-me nos teus braços e conduz-me à presença eterna do teu Filho amado. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos juntos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com o coração cheio de amor filial, vamos fazer juntos a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou todo vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus ressuscitado. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus ressuscitado, renova a minha vida.